Então, por que que veio a ideia, primeiro, claro, da oficina, de contar para as mulheres dessa fase que é tão ainda obscura na vida da mulher, né, que é a menopausa, que é o não menstruar em si, porque muitas mulheres também escolhem não menstruar, né, por ser um tabu, por ser algo desconfortável, algo que atrapalha a vida, né, de alguma forma, mas que bom, que aqui estamos, vamos falar de uma maneira linear sobre essa fase tão gostosa, que vocês vão sair daqui falando assim, caramba, que delícia que eu estou entrando nessa fase, porque cada fase do nosso ciclo, seja ele mensal, seja ele durante a nossa vida inteira, né, ou seja, no final da nossa vida, elas são muito importantes. Então, eu quero que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem durante qualquer coisa aqui, eu tinha pedido para deixar o microfone fechado, mas vocês podem abrir na hora que vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem falar, tá bom? Então, o Nutrindo o Feminino, ele veio dessa vontade de mostrar para vocês que essa fase é maravilhosa, que a gente não está desconectado do nosso feminino quando a gente entra na menopausa, e sim a gente está em nossa maior conexão com o feminino. Porque o que a gente vive quando a gente não menstrua, quando a gente passa para essa fase, é um pedacinho do que a gente passa durante o mês. E a gente descarta, né, que é quando a gente está menstruando. Olha só como o nosso corpo é sábio. Quando a gente menstrua dentro do nosso ciclo, que é na lua nova, né, que é o nosso inverno, que é quando a gente fica muito mais reflexiva, muito mais introspectiva, a gente tem a tendência de não olhar para esse período de uma forma legal. Sendo que depois que a gente entra na menopausa, climatéria menopausa, é esse momento que a gente vai viver em plenitude. Então, se a gente não ligou para essas fases, né, desse ciclo, durante a nossa vida inteira, a gente vai ter que ir lá e falar assim, ó, agora é a sua vez, agora você vai prestar atenção naquilo que precisa ser prestado. Tá bom? Vamos lá. Um dos nossos grandes poderes enquanto mulher é que podemos menstruar. E aí, esse poder que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte, é o de gerar vida. E não somente uma vida humana, é de gerar projetos. O nosso útero, ele é um centro criador muito potente, muito incrível de criatividade. De criatividade e a gente chama, né, um centro criativo e um centro criador. Por quê? Eu crio e eu faço. Tá? Ele tem esse poder, esse equilíbrio da energia feminina e da masculina. É onde, gerando uma vida, a gente une o feminino e o masculino. Tá? Mesmo dentro, né, vamos pensar de um relacionamento homossexual, não existe como duas mulheres terem um filho. Precisa, sim, desse elemento masculino para que a vida aconteça. Tá? Então, dentro desse aspecto, a gente precisa desse equilíbrio feminino e masculino. E isso tudo acontece dentro do nosso útero. Carol, perfeito, mas eu já não menstruo mais. E aí? Ou eu escolhi não menstruar mais. A Miranda Gray, que eu vou indicar para vocês alguns livros dela, que eu sou apaixonada, ela diz que uma mulher que toma consciência do próprio ciclo e das energias inerentes contidas nele, aprende a perceber um nível de vida muito além do visível. Mantém um vínculo intuitivo com as energias do universo, o nascimento e a morte, sente a divindade dentro da Terra e de si mesma. Isso parece algo muito místico, algo muito, né? Uau, vou abraçar árvores, mas não. O que ela traz aqui é essa visão de que, mesmo que você não menstrua, você tem esse nível de vida que, mesmo que pareça invisível, muito potente dentro de você. Quase toda semana chega para mim no inbox
perguntando assim, Carol, eu tive que tirar meu útero, né? Fiz uma esterectomia. Como que eu me conecto com o meu feminino? Como que isso funciona dentro de mim? Se eu tirei meu órgão, se eu não tenho mais como que eu posso falar? Esse órgão mesmo palpável, né, para eu me sentir mulher. E eu volto a pergunta para elas, dizendo, viu, tirou o seu útero, você deixou de ser mulher? Não. Porque a energia, a cavidade que fica, ela permanece. Não é algo relacionado somente ao útero, mas a importância, o significado que ele tem ali. Eu vou perguntar algo aqui para vocês, se quiserem abrir o microfone. Quando vocês, prestem atenção, quando vocês falam assim, nossa, eu fiz alguma coisa com a mão, você está contando para alguém. Nossa, mas foi algo tão gostoso, foi algo tão divino. Para onde que vai a mão de vocês na hora que vocês falam da criação? Vocês já perceberam? Uma mão quase sempre vem para o coração e a outra vem para a barriga, vem para o útero. Ou vocês tiram a mão daqui de baixo e fazem assim. Eu tiro daqui e dou. Tá? Percebam quanto o nosso corpo fala e quanto essa energia criativa e criadora, ela realmente vive em nós, mesmo que pareça imperceptível. E é isso que a Miranda, ela traz pra gente. É essa percepção mesmo de que nós somos um todo. O útero, ele é uma materialização, porém não é só ele. É através dele, é através da cavidade que ficou, é através... tirei meu útero, ficaram os ovários, ficaram as trompas. Tá tudo bem também. Tá bom? Não é a questão do órgão em si, mas do que ele representa. Tá entendido? Ok? Alguma dúvida? Vamos. Vocês não me deixem falando sozinha, hein? Tá bom, Carol, mas eu não menstruo. Mas quais caminhos eu devo seguir para nutrir esse meu feminino? Primeiro de tudo, e aí vocês que seguem, eu sei que vocês estão super ativas lá, eu amo isso, né? Que eu falo muito sobre a ciclicidade feminina, sobre os ciclos da lua, o quanto nós estamos intimamente ligada com essa lua. E não, de novo, não é algo místico, não é algo que foi tirado do nada. Não. O nosso ciclo, ele tem de 25 a 32, 33 dias, sendo um ciclo regular, tá? Um ciclo de menstruação. O ciclo da lua, ele é de 28 dias, 27 dias e alguns meses. Existe uma similaridade entre como eu me sinto em cada fase da lua. Como que essa lua, ela impacta nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Quando a gente menstrua normalmente, né, isso começa lá na menarca, a gente chama de iniciação à lunação, tá? Cada ciclo menstrual é uma lunação. A Adri, eu sei que ela tem a mandala lunar, né, a agenda. Você tem, Joyce? Não. Não? Tá. Porque é muito... Mas eu vou deixar uma aqui para vocês, então não fica... Tá tudo certo, tá bom? Porque a mandala lunar, ela é uma ferramenta, é uma agenda, né, em que ela te dá essa lunação, mas ela também te dá espaço para que você possa escrever, tá? Que isso também faz parte. Mas vamos lá, no ciclo da lua. Se eu não menstruo, Carol, como que eu posso, por exemplo, Joyce, você que já não está menstruando mais, como que você acompanha a sua lunação nesses 28 dias? Quando a gente menstrua, a gente começa a marcar o primeiro dia. Por exemplo, esse mês eu menstruei no dia 6. Esse é meu primeiro dia. Aí começa a minha lua nova interna, tá?
quando eu não menstruo, eu vou pegar essa lua externa. Então, a lua externa do mês de dezembro, ela foi no dia 12/12. Então, ali começou o seu primeiro dia. Nós estamos no dia 20. Isso significa o quê? Que hoje você está no seu 8º dia da lunação. 8º dia do ciclo. Isso, dentro da mandala lunar, vai te trazer um autoconhecimento e uma autopercepção dos seus pensamentos e dos seus sentimentos muito lúdico, muito tá ali estampado. Só que você tem, claro, né, que preencher todos os dias. As pessoas me perguntam, Carol, você levanta e preenche o seu dia? Não, não tem como. Eu não sei como é que eu vou ficar no meu dia. Então, o que eu sempre faço? Hoje, eu, Carol, estou no meu 14º dia. Hoje, eu preenchi ontem, meu 13º dia. Tá claro? Entendi. Se hoje é o seu 6º dia, você, na verdade, vai preencher o dia de ontem, o 5º dia. Porque você vai hoje acordar e vai olhar e falar assim, nossa, ontem como que eu me senti? Como que o meu corpo estava? Como que pensamentos que passaram dentro de mim? Certo? É assim que a gente... Deixa eu só... Pode falar. Deixa eu só te perguntar. Então, a minha alunação começa sempre na lua nova. Sempre na lua nova. Tá. Só Sempre, isso. sempre, sempre. A sua alunação de dezembro, agora, começou no dia 12/12. A sua alunação de janeiro vai começar, se eu não me engano, é dia 10/1, ou 11/1, é algo assim, tá? Carol, mas como que eu percebo as outras luas? Eu não tô te vendo, tá, Joyce? Como que eu percebo as outras luas? Eles são contados de 7 em 7 dias. Por exemplo, hoje você está no seu penúltimo dia da lua nova. Amanhã é o último dia da lua nova. Depois você já vai entrar na sua lua crescente. Tá? Eu acompanho a lua externa. A lua externa, até porque a lua interna você já não tem mais. Tá? E eu vou te explicar o porquê. Tá bom? Então, o que você vai perceber é como que eu estou sendo influenciada pela lua externa, já que essa ciclicidade em mim já não existe mais, tá? Ô, Carol, deixa eu perguntar uma coisa só. Por exemplo, eu agora comecei com uns escapes, já tem uns 3 meses. Aí eu não conto isso, eu conto sempre da menstruação. Sempre a menstruação. Por quê? O escape, na verdade, ele é uma tentativa do útero de te falar assim, ó, volta aqui, vem aqui, vem cá, olha aqui para o seu feminino, tá? E é do corpo, tá? Os escapes, eles estão durando quanto tempo? Às vezes 7 dias. A média é 3 dias. É uma média desses. É que teve um mês que eu estava, mas eu percebi que é um mês que eu estou muito estressada, sabe? Assim, eu percebi que que é final de ano, né? Tanto que esse mês eu nem fiz a mandala, eu fiz mentalmente, olha que louco. Eu não parei para, sabe, sentar, mas quando eu levanto de manhã, eu fico, ó, nossa, ontem aconteceu isso, eu tive fome, eu tive um corrimento, eu tive mais irritação, eu fiquei mais inchado, mas tudo mentalmente, eu falei, nossa, eu precisava pôr, e aí eu não ponho, passava o dia, e é o que eu quero me pegar agora para fazer. Mas eu percebi que esses meses que eu estava mais irritada, o escape veio maior, mais tempo, né, não maior, mais tempo. E aí aí me bagunçou, porque eu falei, não sabia se era a menstruação, porque a minha menstruação, ela não é uma menstruação, menstruação, não. Ela é aquele como se fosse um escape mesmo. Esse mês é um pouco mais... Como que você sabe diferenciar, Adri, o escape da menstruação? Eu acho que é a coloração. O escape vem mais para o marronzinho e a menstruação, ela desce. O sangue mais vivo mesmo. Mas, assim, é bem pouco. Nós estamos uma com outra. Tá, então você sabe. Me ver? Hã? Tá. Não? Eu vou entrar e sair de novo aqui, porque eu acho que deu um probleminha aqui. Tá bom. Uma chamada aí, tá? Tá.
Mas que bom, Dri, que você consegue perceber a diferença de um de outro, porque muitas mulheres não conseguem perceber, e aí sempre estão recomeçando a alunação através do escape ou da menstruação. Mas, se você já sabe diferenciar, você coloca sempre através da menstruação. Ah, teve escape? Como que eu me senti no escape? Essas percepções que você tem só mentalmente, quando você escreve, que você começa a comparar, isso começa a fazer sentido, tá? Porque o escape, ele não vem do nada. Ele vem através de sentimentos, através de acontecimentos, através de pensamentos, tá? A menstruação, o que que ela é? Aquela oportunidade de jogar fora aquilo que não serve mais pra gente. Então, nesses momentos de escape, o que que você está precisando colocar para fora? Tá? E isso é um sintoma, na verdade, é uma consequência daquilo que você sentiu anteriormente. Porque é muito louco, né? Agora eu comprei até uma mandala diferente, das 7 pétalas, você viu? Sim. Achei muito lindo, assim, o processo que é feito, né? E eu falei, vamos ver se agora em janeiro eu começo pegando firme ali, que faz Pega muito firme. E não só janeiro, se você menstruar agora, final do mês, já começa a sua alunação agora. Mas eu acho que vai ser em janeiro, porque eu tive o escape agora há pouco tempo, então agora acho que é no comecinho de janeiro. Espero. Perfeito. O escape está vindo intercalado? Certinho? Não, ele vem assim, tipo, depois que eu menstruei, eu tô contando uns 10, 15 dias, aí vem o escape. E quando, assim, começa a doer meu peito, 2 dias vem o escape. Então, assim, começou a doer, e eu tenho aquela... Então, talvez o seu escape tá vindo na ovulação. Isso eu não reparei. Pode ser, mesmo, porque é a dor que eu sinto nas costas, eu acho que é mesmo. Tá? E repara, porque existe diferença, ovulação do ovário esquerdo, ovulação do ovário direito. Existe diferença, tá? Então, é preciso olhar para isso também. Por isso que é tão importante anotar, por isso que é tão importante a gente comparar, depois de 3 meses, o que está acontecendo com o outro. Tá bom? Eu coloquei aqui, né, qual o outro caminho? Repensar como que é e como que foi menstruar para vocês. Como foi? A fase de menstruação, como foi? Dri, como é? Joyce, como foi? Foi um período desafiador? Foi algo desconfortável? Foi algo que, tipo assim, passou e levava numa boa? Sabe que eu acho que a gente cresce, na verdade, eu me peguei pensando nisso esses dias, a gente cresce aprendendo que a menstruação é uma droga, que só atrapalha a vida da gente. Como eu tô aprendendo, assim, ouvindo, né, várias pessoas, nossa, que inferno, vou chegar na menopausa, eu odeio a menopausa, cria-se um negócio muito monstruoso em cima disso, e é uma coisa que, até eu ouvi isso da minha filha, né, da Bia, que ela é toda nessa questão de natureza e tal, eu ouvi dela, ela falou, mãe, se fosse ruim, a natureza não ia permitir que isso acontecesse com a gente. Então, ela faz todo aquele esquema de enterrar, né, plantar a lua. Plantar, e aí ela estava me explicando exatamente essa parte. Aí eu comecei a pensar, eu falei, verdade, né, mas, por exemplo, a minha menstruação, a descoberta o que era a menstruação foi muito traumática. Então, assim, eu acho que eu carreguei que isso era como se, né, muito ruim por conta de eu ter descoberto de uma maneira ruim. E depois você começa a achar que atrapalha a sua vida, né? Poxa, putz, fiquei menstruada. Você ouve isso? Fiquei menstruada. Nossa, fiquei menstruada, que saco. E você não vê a parte boa, que é isso que você falou agora. Achei muito legal que você falou assim, você pôr para fora o que né, joga ali, aproveita isso e põe para fora. Isso eu nunca tinha pensado dessa maneira e fez muito sentido. Mas e agora essa história do climatério também. A minha mãe é uma pessoa que levou muito de boa, tanto que eu perguntei outro dia para ela, falei assim, mãe, quando que você entrou na menopausa? Ela fez reposição hormonal? Porque eu nunca vi ela falar nada, nunca vi minha mãe sentir calor, eu nunca vi. Ela falou assim, eu acho que eu nem sei quando eu entrei na menopausa, que ela tirou o útero. Mas ela fez assim ela falou, fiz uns meses lá do negócio que a médica deu, depois nunca fiz mais nada, que minha mãe nesse sentido é super relaxada. Mas eu acho gozado assim que eu vejo, assim, eu tô sentindo o calorão à noite, o calorão de dia, fico, ai, que saco, tal, mas
eu não posso ver isso como uma coisa ruim. E aí, dentro desse livro que eu comecei a ler, ela fala isso. Por que você está transformando isso numa tragédia? Não é. É um ciclo da sua vida que você, né, cresceu, menstruou, foi útil, agora, pronto, agora você vai relaxar, mas vai continuar sendo você. Então, achei muito assim, né? Mas eu acho que é isso, a gente fica com raiva de menstruar, né? Tudo o trabalho que... Quase sempre começa esse trauma com a menarca, né? De como isso foi, entrar em contato com essa menstruação. O que eu digo sempre, nós carregamos traumas, pensamentos e sentimentos das que vieram antes de nós, das nossas ancestrais, no nosso útero. Então, para você, pode até ter sido algo super natural menstruar e tudo mais, mas como que isso vem lá de trás? Como que isso foi passado? Como que foi para sua avó menstruar? Como que foi para sua mãe menstruar? Como que isso foi passado para você? Porque uma coisa é como foi passado e como que você absorveu. É diferente. Então, a gente precisa lembrar disso, porque muitos traumas. Ah, minha mãe teve cólica, minha mãe morria de cólica. Tá, eu comecei não sentindo cólica. De repente, para eu honrar essa mãe, honrar essa tradição, eu preciso continuar com essa cólica. Essa cólica realmente é minha ou não? O quanto eu estou permitindo que na menstruação esses traumas vão embora. Tá? Então, tudo isso precisa ser anotado, que é o terceiro caminho ali. Escrever, anotar sobre os pensamentos e os sentimentos, principalmente na menstruação. Carol, eu não menstruo, ok, mas esses 7 dias de lua nova, anota, porque você está sendo influenciada por essa lua, a gente chama de lua nova aqui no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Ela não tem esse nome, né? Na verdade, é luna negra, né? Black Moon, por quê? É o único período do ciclo da lua em que ela não aparece no céu. Ela não aparece. Quando a gente fala da deusa Wicca, né, a Hecate são 3 deusas. Lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. A lua nova, ela não aparece na estátua, mas se você vir a estátua, ela tá ali, porque é a parte negra, é a parte que não é vista, é a parte obscura, tá? Então, a gente precisa entender essa lua nova como algo obscuro, mas não tenebroso, não algo ruim. É algo de introspecção, é algo de olhar para dentro. Tá bom? Entrando... Raquel, eu tô pensando na Raquel. Do quê? Tá lembrando da Raquel, chamei de Raquel. Ah, você me chamou de Raquel? Eu nem ouvi. Carol, falando ali da primeira menstruação para mim, como é que foi, né? Uhum. Eu, desde a primeira menstruação, foi colocado em mim muito medo de engravidar, sabe? Então, assim, para mim, a menstruação era vista no início como uma dificuldade, um medo de engravidar, né? Então, eu tinha muito medo, a minha mãe colocava esse medo, se você engravidar, você vai sofrer, se você, sabe? A menstruação é ruim, engravidar muito nova, tem que se cuidar. Foi colocado muito essa questão da sexualidade relacionada ao medo. Então, para mim, menstruar sempre foi muito difícil, sabe? Sempre foi ruim, sempre foi visto como ruim, como sujo, como, né? Como um período ruim do teu mês. É algo como se fosse até um castigo, né? Com certeza. Uhum. E você falando das cólicas, eu também tinha muita cólica, e aí a minha mãe dizia assim, puxou por mim, sabe? Olha. Porque ela tinha muita cólica. E depois que eu comecei a estudar isso, eu vi que isso estava muito relacionado ao excesso do masculino, né? A gente vai falar sobre isso. Uhum. E até quando eu tive filho, os 2 filhos que eu tive, eu não amamentei muito pouco. Porque eu não tinha aquele desejo de amamentar, porque a minha mãe dizia assim, ó, eu não amamentei, você não vai conseguir também. Então, assim,
Depois que eu vi isso, assim, eu vi o tanto de oportunidade que eu perdi de me conectar mais, assim, por essas crenças que eu trouxe, que não são minhas, exatamente como você falou, sabe? Então, essa do não amamentar, do não insistir tanto para isso, sabe? Me trouxe bastante culpa depois que eu comecei a entender um pouquinho, mínimo, assim, sobre isso. E é muito relacionado àquilo mesmo que você disse, de crenças e de dores que não são nossas, né? Uhum. E quando a gente coloca isso no papel, Joyce, de tipo assim, tá, por que eu tô sentindo cólica? Porque a gente não questiona a dor. Sabe, eu preciso sentir, é como se fosse realmente um castigo. Poxa, eu tô menstruando, eu tô sangrando, como é que eu não vou sentir dor? Isso dentro né, do racional, a gente fala assim, cara, se eu me machuquei, eu sinto dor. E tá sangrando. E a menstruação é vista como algo ruim, porque tem o sangue, e o sangue está relacionado à dor. Então, se a sua mãe já colocou uma crença, sua avó colocou uma crença de que sangrar dói, menstruar dói, inconscientemente você vai sentir essa dor, mesmo que você não esteja sentindo ela realmente, entendeu? Igual a sua capacidade de nutrir, de amamentar. Você tinha a capacidade, você tinha, né, essa vontade até, mas você não sabia, porque ela estava inconsciente, coberta por uma crença da sua mãe. Se eu não amamentei, você não vai amamentar. Você também não vai conseguir, tá? E é essa honra que passa, né, na hierarquia. Se eu não consigo, você também não vai conseguir, como se fosse algo hereditário, e isso não é algo hereditário. É algo que a gente pode se livrar. E quando que a gente se livra dessas crenças? Na menstruação. Durante a nossa lua nova, tá? E aí entra agora a menopausa, que é assim, eu tô louca para entrar na menopausa, que vocês não têm noção. Agora, aprendendo tudo sobre isso, é maravilhoso. Por quê? A gente aciona o arquétipo da anciã sábia, ou da bruxa anciã, que alguns livros chamam. E não tem nada a ver, né, com bruxaria, não tem nada a ver com isso. Vamos lembrar das historinhas que nos contam, né, histórias de infância, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho. Quando aparece a bruxa, como que ela vem? Ela vem uma velha, feia, não é? Maldosa. Porém, ela vem com um superpoder muito grande, que muitas vezes ele não é visto, que é da sabedoria, que é do ensinamento. Todas as anciãs, todas as bruxas que aparecem, principalmente nos contos de fadas, tá? E isso, os contos de fadas, eles trazem muito o arquétipo da donzela, da mãe e da anciã, que é a Hécate, tá? Que é a deusa tríplice, que é a deusa da alunação, a deusa da ciclicidade. Por quê? Para a gente se perceber em todas elas. A Adri, ela fez algumas aulas, né, Adri, do Mulheres que Correm com os Lobos, e lá a gente viu muitos contos que diz também dessas deusas e dessas personagens, e colocando essa anciã, essa sábia, no lugar dela. E como que a gente pode acessar essa anciã? Vamos lá para o próximo. Esses slides você vai disponibilizar para a gente? Já está lá, já está lá na plataforma, sim. Legal. Eu preciso entrar, eu fui pegando, comprando tudo que era assim, que aparecia lá, eu fui pegando, agora eu preciso entrar. Deu até lá um negócio da indústria. Você ainda não acessou o seu curso, você ainda não Então, tá lá, tá lá. Todo esse material já está em PDF lá para vocês. Tá a aula do Sagrado Feminino, vai estar essa daqui na hora que a gente terminar, e depois eu vou disponibilizar para vocês também os 99 exercícios que eu estou fazendo pelo Instagram, tudo bonitinho lá, tá, na hora que terminar os 99 dias, tá? Que é dia 31, então dia 1º eu já disponibilizo lá para vocês
porque esses exercícios têm feito muita diferença na vida das mulheres. Estamos lá com 32 mulheres, né, e toda vez que eu pergunto, vem cada depoimento maravilhoso. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês também, tá? Quando a gente está com o nosso masculino potencializado, e aí, Joyce, foi o que você falou da questão, né, dessa questão de não amamentar, da cólica, das doenças, né, do útero, ovário, e trompas e tudo mais, vem desse arquétipo que a gente insiste em estar, que é da heroína, tá? E dificulta a conexão com essa energia feminina e com o nosso útero. Por quê? Se eu tô na potência do masculino, o masculino não tem útero, o masculino ele não tem essa energia criativa e criadora. Então, como que eu acesso esse feminino se eu não reconheço o meu útero? A heroína, se vocês forem ver, a Mulher Maravilha, né, a guerreira lá, a outra, que eu esqueci o nome dela agora, na minha época era Diana. Diana também é uma deusa, mas não é essa que eu tô querendo lembrar, é a outra. Vem de uma mulher que ela não tem esse período de descanso, ela não se permite parar, ela não se permite olhar para si mesma, ela está sempre em função do outro, sempre em função de agradar, de salvar, de ajudar o outro, e ela não tem esse período de olhar para si mesma. Por quê? Dentro, gente, da nossa ciclicidade, a menstruação, ela é esse período para a gente olhar, é a fase reflexiva. É a fase mais introspectiva que a gente tem. Lembra, a lua nova, a lua preta, a lua negra, é aquela que não está no céu. É para a gente olhar para aquelas sombras que a gente passa o ciclo todo, e quando a gente chega na menopausa, a vida toda que a gente não olhou, que a gente não deu atenção, para que a gente não olhou para aquilo. E aí chega no período da menopausa em que a gente pensa assim, meu Deus, eu fiz para tanta gente, eu fiz para todo mundo, acho que está na hora de eu fazer algo por mim. Acho que está na hora de eu, nossa, eu nunca pulei de paraquedas, eu acho que agora eu quero pular de paraquedas. Eu mereço, eu quero. Nossa, eu queria fazer uma viagem para a Índia, acessar a minha espiritualidade de uma forma diferente, eu nunca fui, acho que agora eu vou. A menopausa, ela traz esse período de autoconhecimento verdadeiro. E a gente tem um poder na menopausa que é de acessar os dois mundos. Eu já estou pulando. Já estou pulando. Peraí. Mas a gente tem, tá? Esse aspecto de acessar os dois mundos. O interior e o exterior. Por isso que eu digo, queria tanto logo chegar na menopausa, para ter esse poder de sair e entrar. Por quê? Toda a nossa vida a gente faz pelo outro. E a gente fica nesse arquétipo da heroína, da salvadora, da guerreira. Ai, deixa que eu faço. Ai, minha mãe precisa de mim, eu vou lá e faço. Meu filho precisa de mim, meu neto precisa de mim. A minha amiga de trabalho precisa de mim. E, na verdade, não precisa. Mas a gente se coloca nesse lugar de querer resolver tudo para todo mundo. E aí, nesses períodos em que a gente está fazendo para o outro, a gente não descansa, vem as doenças. Principalmente as doenças do útero. E a endometriose, ela fala sobre o quê? Sobre o se reconciliar com a figura materna. Sabem o que é a endometriose? Sim? Então tá bom. É o se reconciliar com a figura materna, com a mãe, que é a primeira referência feminina de amor, cuidado, proteção, e essa conexão com o feminino. Eu não trouxe aqui o outro livro, mas no livro Jornada da Heroína, ela explica muito bem sobre essa iniciação e sobre essa desconexão que a gente tem com a nossa mãe, quando a gente entra em contato com o feminino idealizado. Nós temos dentro de nós um feminino que a gente queria que a nossa mãe fosse forte, que a nossa mãe fosse
feminina, que a nossa mãe fosse, que ela entendesse desses assuntos femininos de uma maneira completa, intensa. E quando a gente vê que essa mãe, ela não é essa mulher idealizada, né, feminina que a gente pensa, a gente se desconecta dela. E a gente se conecta com o masculino, que é a figura do pai, a figura masculina que a gente tem, tá? E se essa reconexão, ela não é feita durante a nossa vida, a endometriose, ela tem muita probabilidade de acontecer. Por quê? É uma proteção que a gente faz em todo a nossa cavidade uterina, vamos dizer assim, que é no útero, nos ovários e nas trompas, tá? Então, quem tem endometriose no útero tem uma característica, endometriose nos ovários tem outra característica, nas trompas tem outra característica, mas tudo relacionado a essa relação com a mãe, tá? Nos ovários policísticos, e que aqui entra aquela discussão de que eu preciso tomar remédio para o meu ovário policístico, eu preciso de DIU para conter esse ovário policístico, ou até endometriose também, tá? Os ovários, principalmente os policísticos, tá? Vem dessa questão da criatividade, eu não posso criar. Lembra? Os nossos óvulos, né, que é a nossa porção feminina, quando a gente vai criar uma vida nova, é um centro de criatividade, tá? Então, o seu óvulo ali é o material da sua criatividade. Quando a gente não expressa, quando a gente não coloca os nossos dons, as nossas alegrias, a nossa essência para fora, essas doenças, elas se acumulam, tá? Elas são expressadas, porque a gente precisa expressar isso de alguma forma, tá bom? Os miomas, desvalorização como mulher e abuso, que se refletem, nossa, saiu um C ali, em todas as nossas facetas como uma mulher mamífera. Quando esses miomas, né, esses nódulos aparecem, eles estão dizendo isso pra gente, poxa, se valoriza mais. Olha para você com mais amor, com mais carinho, se conecta com aquilo que você tem de melhor. Porque a gente tem muita dificuldade em dizer naquilo que a gente é boa. Principalmente para o mundo. Você pode até falar assim, nossa, igual eu gosto de brincar, né, que eu amo o meu feijão. E todo mundo que come o meu feijão, ama o meu feijão. E eu tinha muita vergonha de falar assim, meu Deus, eu faço um feijão maravilhoso. Porque eu tinha medo das outras pessoas não gostarem. O meu alto valor, ele era totalmente negado por mim mesma. Então, como que as pessoas vão valorizar aquilo que eu sei que eu tenho de bom se eu não conto para o mundo aquilo que eu tenho de bom? Transforma em mioma. Ok? E aqui eu não posso aprofundar muito, porque senão a gente vai ficar aqui até 2 horas da tarde. Mas tá pegando o fio da meada aí? Uhum. Ok? Sim. Então tá bom. Carol, então como que eu acesso essa anciã, essa sábia, essa bruxa? Na fase menstrual, se você menstrua, através da lua nova, né? E a gente chama do nosso inverno. Vamos pensar na natureza, e a natureza é muito sábia e traz muito ensinamento para a gente. No inverno, o que acontece com as plantas? Elas secam, certo? Perde flor, perde folha, perde nutrientes, perde tudo. Na nossa fase menstrual, como é que a gente fica? Como que você lembra, Joyce, da sua fase menstrual? Ah, cansada, introspectiva, chorosa, triste, tudo isso. Melancólica e tudo Melancólica, sensível. nostálgica. E às vezes eu sabia que era isso, mas a gente não consegue controlar mesmo assim, você sabendo, era difícil de você, né, levantar energia, e a gente queria produzir, queria fazer igual, mas daí ficava tudo pior. Com certeza. E você, Dri? Tá sem som. Ligar, do mesmo jeito, né?
irritada, cansada, exausta, querendo sumir, né? Aquela recolhimento. É isso que você fala, você falou das árvores, que é bem aquilo, é a retirada, né? Porque se a gente pensar no inverno da natureza, a gente pensa que as árvores morreram, né? Só que elas não morreram. Elas estão ali buscando dentro de si mesmas, dentro das suas raízes, né, forças para se manterem vivas. Só que na fase menstrual, na fase anciã e sábia, né, que a gente está nesse momento mais de pausa, de introspecção, desse olhar para dentro, de conectar mais com a nossa espiritualidade, o que a gente faz? Meu Deus, eu preciso sair disso, eu vou entrar em depressão, e eu não estou bem comigo mesma, e eu acho que eu estou ficando doida, eu estou chorando por nada, eu estou acessando lugares, sombras que eu não quero acessar. E a gente não se dá o direito de permanecer ali. E isso adoece a gente. Quando a gente entra na menopausa e a gente entende que esse período agora não é mais para fora, sim para dentro, a transformação acontece. Quando a gente está no período menstrual, né, na atividade menstrual, a gente precisa se retirar do mundo externo e descansar. A mente, ela fica mais pacífica. Por mais, Dri, que você ache que você está irritada, você não está irritada. Tá? Você está na pacificidade da sua mente, porém, as pessoas externas não entendem como você está se sentindo. Aí sim te dá irritação, tá? Mas o seu estado, ele é pacífico. É de tipo assim, cara, não mexe comigo, deixa eu quietinha na minha. Eu não tô querendo briga com ninguém, é porque nessa época a gente não quer briga com ninguém. A gente só quer ficar no nosso mundinho, na nossa bolha. Só que se a gente não... pegar nesse dia, você ir um hotel e ficar lá quietinha, assim, tá? Essa eu falo, né, que é o momento certo da gente ir pra praia. É quando a gente está menstruada. Como é que eu vou entrar na água menstruada? Parará, né? Mas é o momento de retiro. É de um retiro mesmo. Retirar do mundo externo e vir para o mundo interno. Só que se a gente não comunica isso para o outro, principalmente para os nossos parceiros, fica parecendo que a gente está louca, fica parecendo que a gente está depressiva mesmo, que a gente está triste, que a gente está desgostosa da vida. E não é isso. É um momento de introspecção real. E esse é o momento também de sentir e experimentar a unidade espiritual, ouvindo a sua sabedoria interna. Quando a gente tem questões para resolver, questões que a gente precisa escolher, tá? Esse é o momento ideal para a gente parar e pensar, uau. Por quê? É um momento que a gente está muito, muito racional, tá? Apesar de o sentimento estar, né, aqui na flor da pele, é um momento muito racional, em que a gente consegue falar, caramba, discernir o que é certo do que é errado. Tá bom? E a gente tem essa sabedoria interna que a gente acessa a nossa intuição na menstruação e na menopausa, tá? Período em que precisamos nos recolher e entrar em nosso espaço sagrado interior. Quantas vezes por mês vocês têm acessado essa sábia, essa anciã que está aí dentro, essa bruxa, tipo assim, repleta de sabedoria? Ou vocês estão atropelando essa anciã, passando por cima, né? Afastamento das atividades cotidianas quando possível. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho festa de final de ano, tá, mas aí festa de final de ano é só final de ano, seja da empresa, seja do marido, seja do que for, aniversário, né, Dri? Então, a gente precisa entender os períodos que são favoráveis para que isso aconteça. Se você está numa menstruação e marca, por exemplo, um aleatório, sei lá, um vinho com as amigas, ele não vai ser tão prazeroso como se você tivesse na sua lua cheia, seja ela interna, seja ela externa. E isso vocês só vão perceber, de novo, eu vou falar, através das anotações, tá? Se ficar só na mente, a mente esquece, a mente tira tudo, se não é trauma,
tá? Ela tira tudo de negativo da nossa cabeça, tá? Podemos sentir que nos falta propósito ou direção. Nesse período, principalmente na menopausa, a gente para e pensa assim, meu Deus, fiz para todo mundo, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, o que eu quero para mim? Será que vai dar tempo de eu realizar aquele sonho que eu tinha lá atrás? Será que, para que eu vim no mundo? Ah, eu já fui mãe, agora eu tô vó, e agora, o que eu faço da minha vida? Pode parecer, né, que a gente tem essa falta de propósito, mas por quê? Porque a gente ainda continua com esse olhar para fora. Quando a gente coloca esse olhar para dentro, tudo começa a fazer sentido, tá? Podemos ter uma maior abertura para o inconsciente, acessando sonhos e memórias. E aqui eu quero deixar um rabiscado aqui, um negrito, de que percebam o quanto nessa fase menstrual ou de menopausa vocês sonham mais. É muito incrível o quanto a gente acessa as nossas memórias, sejam elas positivas ou negativas, através dos nossos sonhos, tá? E isso só pode ser que vocês tenham percebido ou não, mas através das anotações vocês vão perceber que isso é maravilhoso. Por quê? De novo, nós estamos muito mais propícios a olhar aquilo que nos fere, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos nutre, do que o olhar para fora. Tá bom? Tem percebido algo assim? Joyce, eu já não te vejo. Esse do sonho que você falou é estranho, né? Porque como eu sonho muito, eu não reparei isso, eu vou reparar agora. Porque se eu cochilar que eu estou sonhando, né? Mas parece que tem dias que é mais real esses sonhos, assim. Sim, A gente porque acorda acessa como memórias. se... E você sabe que tem uma coisa que você fala de parar, tal, né? O quanto a gente se sente culpada em parar, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu não me permito, tipo, 3 horas da tarde, sentar e assistir um filme que eu quero. Eu me sinto culpada, como se estivesse fazendo uma coisa muito errada. E aí é legal, nesses momentos, Dri, você lembrar do que foi dito para você. O que era? Por que era tão proibido parar para descansar 3 horas da tarde? E aí a gente não tinha Netflix na nossa época lá atrás, né? Mas a gente tinha uma sessão da tarde. Coloca a vinheta da sessão da tarde. Vê o que você sente. Acesse essas memórias, tá? Porque a ressignificação daquilo que aconteceu com a gente é nossa responsabilidade, tá? O que aconteceu não é nossa responsabilidade, mas essa ressignificação é. Se isso te traz algum mal, algum prejuízo, algum sentimento negativo, é a partir da gente que a gente faz essa ressignificação. E não esperar que, ou culpar, né? Minha mãe falava isso, minha avó, meu pai não me deixava assistir, ficar à toa à tarde. É culpa deles. Não. Foi um fato que aconteceu lá. Mas você que alimenta todas as vezes que você senta no sofá e se sente culpada. Então, isso precisa ser ressignificado, tá? E a ressignificação, ela vem através aí entra a psicologia aqui, não tem como tirar ela daqui, que é, eu penso, eu sinto, eu faço. Antes de eu sentir, existe um pensamento automático aí que vem. Opa, uma lembrança, um pensamento automático, é proibido por quê? Nossa, eu mesmo não acessando esse porquê, eu sinto culpa, eu sinto medo, eu sinto raiva. Tá, então eu vou deixar de fazer porque eu não quero acessar isso de novo. Tá? Esse é o processo de ressignificação. Pensamento, sentimento e o comportamento, que tem um resultado. Tá bom? Todos nós somos um único ciclo, mudando sempre, mas permanecendo as mesmas. Quando eu falo que nós somos 4 mulheres em uma só, é sobre isso aqui que eu estou dizendo, tá? Na menopausa, a gente pega a anciã como sendo nossa total, porém a gente ainda tem características das outras 4 em nós, tá? Donzela, anciã, a mãe e a feiticeira. Temos todas em nós.
Vamos entrar, então, na menopausa. Já está terminando, tá? Tá tranquila aqui com o tempo. Quando a gente acessa essa anciã, e aí, primeiro livro que eu vou indicar é esse aqui, tá? A Ciranda das Mulheres Sábias, que é a Clarissa, que é a mesma que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, ela pega esse arquétipo da anciã e destrincha aqui de uma forma muito linda, muito gostosa, e até assim, ó, aqui atrás, na contracapa, está escrito: o lugar que almejamos é a terra, onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta conhece esse lugar, ela conhece, e você também. Que é esse primeiro aspecto aqui da percepção dos dois mundos, tá? Quando a gente tá nesse arquétipo da anciã, da bruxa, sábia, a gente entende o quanto é importante a gente transitar nesses dois mundos. Igual eu falei na menstruação, que a gente quer esse retiro, a gente sabe que o que está fora nos nutre também, né, daquilo que está dentro. A gente transita nesses dois mundos na menstruação. Eu preciso estar dentro de mim e eu preciso também socializar com fora. Na menopausa, isso é muito mais fácil de fazer. Por quê? De verdade, você não está nem aí para fora. Sabendo que esse para fora é essencial, mas você está muito mais preocupada e se importando com o que está dentro. Então, a sua espiritualidade, por exemplo, é muito mais importante para você do que uma ajuda ao outro. Porque você sai do arquétipo da heroína. A gente não consegue estar em mais de um arquétipo por vez, tá? A gente transita neles várias vezes por dia, mas eu não consigo, por exemplo, ser a sábia, a anciã, e a heroína ao mesmo tempo. Não dá. Tá? Então, na menopausa, a gente, tendo essa anciã como base, essa sabedoria interna como base, a gente sabe a hora de sair, ajudar, ser a heroína, ser a salvadora e voltar para o nosso lugar. Tá? E não ficar nesse pinga-pinga, eu sou heroína. Não, ela sabe o momento certo de agir, de buscar esse outro arquétipo para entrar dentro do seu propósito, tá bom? Outro aspecto que a gente tem muito potencializado na menopausa, a curadora. E aí eu quero que vocês lembrem quantas vezes vocês procuraram mulheres mais velhas, né? E aí entra na conselheira também, para buscar um conselho, para buscar, sei lá, uma receita de bolo que seja, uma receita gostosa. Você nunca vai para donzela, para novinha, para jovem, para buscar isso. Quase sempre o conselho que você precisa de sabedoria, de decisão, de escolha para sua vida, vem com alguém mais velho, tá? E aí, até aqui no livro Ciranda das Mulheres Sábias, eu quero ler só um pedacinho aqui para vocês, que eu acho que faz muito sentido, e eu adoro pegar esses pedaços para que a gente possa contextualizar. Não importa o número de anos que você tenha vivido, alguma vez você já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É o seu espírito. O espírito é eternamente jovem, e embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. A menopausa, ela não quer dizer que você precisa parar de viver com alegria, com exuberância, sendo extrovertida. Não. Mas você sabe a hora disso acontecer, porque a gente realmente transita nesses dois mundos, tá? Então, quando você se achar com 16 anos,
viva com sabedoria, porque agora você consegue viver os seus 16 anos com sabedoria. Lá com 16 você não sabia, nem você nem eu. Tá bom? Tá fazendo sentido? Beber uma água também? Que bom que tá fazendo sentido. E aí, tá lá para vocês, tá? Eu fiz essa mandala, ela é muito mais simples e muito mais direta, objetiva do que o que está lá na mandala lunar, porque eu acredito que quando a gente começa a entrar, né, nesse conhecimento da simplicidade, a gente precisa de algo muito simples, em que a gente bata o olho e a gente consiga ler essa mandala. Então, eu fiz essa mandala para vocês. E aí, Joyce, a lua nova é a pretinha que está aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar aqui. É essa aqui, tá? Então, a lua nova, sempre a sua lunação vai começar aqui. Então, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante, tá? O que vocês vão anotar aqui nessa mandala? Primeiro, emocional, como que vocês estão? E aqui vocês podem colorir, vocês podem escrever aqui dentro, apesar que tem espaço para escrever, tá? Mas você vai colocar de uma maneira em que você bata o olho e você consiga perceber, eu tô nervosa, tô com raiva, eu vou pintar isso aqui de vermelho. Hoje eu tô pacífica, hoje eu tô de boa, então eu vou pintar isso de verde. Então, uma legenda é você que cria dentro disso daqui, tá? O físico, como que eu tô, como que o meu corpo está? Como que eu sinto o meu corpo? O meu corpo tá cansado, o meu corpo tá leve, o meu corpo tá dolorido, como que tá o meu corpo? O meu físico em si. Eu vou e anoto aqui também. Tá? Aqui, ó, no físico, eu posso tanto escrever, quanto posso colorir, daí a maneira que vocês quiserem, tá? Aqui a data. A data do dia, por exemplo, hoje, dia 20/12, eu vou e anoto aqui, 20/12, tá? E o dia, se você menstrua ou não menstrua, você vai colocar o dia aqui, que vai começar a sua lunação. A Joyce, como não menstrua mais, sempre a lua nova aqui vai ser o primeiro dia. E aí, Joyce, você vai conseguir, depois de 3 meses, comparar, tá, a sua mandala, uma com a outra, e ver como é que você se sentiu cada dia do mês, tá? E ver, opa, isso aqui tá fazendo sentido, eu tô mais criativa, eu tô menos criativa, eu tô mais impaciente, eu tô mais feliz, eu tô mais chorosa, eu tô mais isso, de acordo com as suas mandalas. Ok? Show. E essa, Dri, ela é muito mais fácil do que a que tá lá na mandala lunar, tá? Porque a mandala lunar, ela tem muita informação, tanto que é o corpo, físico, emocional, psicológico, tem um monte, né, de coisas. E aqui, quando a gente começa de uma forma mais simples, isso, na hora que a gente bateu o olho, opa, peraí, olha como que eu estava aqui quando aconteceu o escape, olha o que aconteceu quando eu estava menstruada, tá bom? E aqui, lá, eu deixei para vocês também, tá? Como que preenche. E deixei algumas folhas para vocês escreverem, tá? Sobre as anotações de vocês. Joia? Outra coisa que eu queria indicar para vocês é esse livro aqui, tá? Da Miranda também, A Lua Vermelha. Esse eu comprei. Você comprou? Maravilhoso. A menopausa, ela vai falar lá no FINDRE, tá? Os ritos da menopausa, como que a gente introduz as nossas filhas na menstruação também, os ritos de passagem, o quanto eles são importantes, porque assim, se a gente pensar que tudo é cíclico, seja na natureza, seja na nossa vida, a gente vai ver. Existe o equinócio de verão, o equinócio da primavera, o equinócio do inverno. Por que não teria esses ritos, né, esses rituais, para a gente passar? Por que não teria? Por que não existiria? Se existe a menarca, que marca a nossa primeira menstruação, a nossa iniciação, né, com o feminino,
por que não teria esse ciclo para a menopausa? Que não é um encerramento, tá? Muitas pessoas falam, é um encerramento, agora minha vida acabou. Não, não é um encerramento. É um ritual, é uma passagem de um estado de ciclicidade para um estado de espiritualidade e de sabedoria. Então, se a gente tem esse conhecimento, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo, tá? E aqui nesse livro, A Lua Vermelha, no Rito da Menopausa, ela tem uma passagem aqui muito linda que eu quero ler para vocês, tá? A mulher que está passando por esse ritual, ela necessita sentir que a partir dele, uma mudança ocorreu na percepção que ela tem da vida. Por isso, esse ritual ele precisa ser ajustado de acordo com cada pessoa. Na fase da bruxa anciã, acolha a sua escuridão e quietude. Sinta que você não tem nada a alcançar ou a provar para sentir-se amada e aceita. Pense naquilo que você faria, como você se sentiria e como você se comportaria se pudesse se sentir amada e aceita por inteiro. Saiba que a fase da bruxa anciã é a fase da beleza e do amor profundo e que você está avançando em sua direção. Que propósito mais lindo do que esse, do que da fase da menopausa, em que você está indo de encontro a você mesmo. Não tem coisa mais linda do que isso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês têm alguma dúvida? Olha, terminei. Sim. Eu tenho uma. Sim, pode falar. Eu não estou te vendo, mas está tudo bem. Não tá, porque entrou uma chamada aqui, mas eu não vou sair agora, porque senão... Tá bom. O seguinte, eu tenho, assim, várias pacientes aqui que estão com 70 anos, 60 e poucos, e ainda sentem aquele calorão, ainda sentem o porquê que fica tanto tempo. A não aceitação da passagem dessa ciclicidade, desse ritual da menopausa. Por quê? Em algum momento elas podem ter escutado que a menopausa, não existe menopausa sem o calorão. Não existe menopausa sem uma reposição hormonal. Não existe menopausa sem eu estar na TPM constante. Quem aí já não ouviu isso? Nossa, parece que eu estou numa TPM constante. E o que significa a TPM? A TPM, ela é uma fase em que a gente também é uma fase de introspecção e a gente está muito acelerada, o racional está muito acelerado, e por isso sim, que na TPM a gente fica irritada, porque o mundo externo parece que não acompanha o nosso mundo interno. Lembre-se, a gente está numa gestação em que ela não vai acontecer, se a gente não estiver realmente, né, gestando. Então, o corpo, ele está ali borbulhando, ele está querendo uma ação, e isso não acontece, por isso que a gente fica muito irritada na TPM. O mundo externo, ele não acompanha o mundo interno. Quando eu estou na menopausa e eu escuto que eu estou numa TPM constante, eu preciso honrar isso de alguma forma, ou seja, eu preciso que esse corpo continue borbulhando, que esse calorão continue acontecendo, para que eu realmente me sinta na TPM. O que foi dito lá atrás para nós, Joyce, ou no dia a dia, tá? Isso faz muito sentido se eu pego isso para mim. Se eu realmente acredito naquilo. Então, se essas mulheres acreditam que para estar na TPM elas precisam sentir um calorão, elas vão sentir calorão pro resto da vida. Tá? Então, é trazer para a consciência, isso é seu ou isso foi dito para você? Como que você realmente se sente na sua menopausa? Como que está sendo a sua menopausa para você? Tá bom? Mas está bem vinculado a isso mesmo, são mulheres que são mais externas e têm dificuldade de parar. Pois é, tem dificuldade de parar e de ver. E aí, vocês duas, eu ia fazer uma propagandona, né, para vocês, mas a Adri, ela já sei que ela já vai participar. Por quê? Joyce, se você quiser, tá? Mostre isso daqui para elas, porque o Inscreva-se, ele é
uma oficina também, tá? Uma de escrita terapêutica, onde eu vou ensinar cada semana do ciclo da Lua, como que você se olha, como que você se vê, e através de exercícios de escrita terapêutica mesmo, tá? Então, são 4 encontros às 14 horas, às quintas-feiras. Então, se você quiser passar isso daqui para elas, fique à vontade, porque mesmo na menopausa, a gente precisa desse tempo para olhar, porque é a fase mais importante desse olhar para dentro. Tá bom? Então, fica aqui o meu convite. Se vocês acessando aqui o QR Code, já vai lá para a página de inscrição. Tá bom? E lembrando para vocês também que dia 26, tá? Vai sair o meu e-book desse valor simbólico, e a gente vai estar ajudando uma instituição de mulheres que é da Fabi Gutidri, uma amiga nossa, Joyce, daqui de Campinas, que ela tem uma instituição, né, de caridade em que ela ajuda comunidades aqui de Campinas, e esse dinheiro ele vai ser revertido para kits de higiene de mulheres, tá? Então, comprar absorvente, papel higiênico, creme dental, tudo isso, porque muitas, né, que a Fabi viu, elas são chefes de família, né? São mães solos e tudo mais, e a gente bem sabe, se a gente que tem condições, a gente já faz tudo para os nossos filhos e deixa a gente de lado, imagina essas mulheres em situações vulneráveis, tá? E dia 26/12, só que vai estar disponível o link, e eu vou mandar para vocês através do WhatsApp. Tudo bem? Tudo Vocês bem. têm alguma dúvida? Eu só queria ressaltar assim, a dificuldade que a gente tem de achar esse universo feminino, já que a gente veio de uma energia tão masculina, assim, né? Sim. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu fui para o 880. Parei de trabalhar, sabe? E ali eu me perdi muito. E o teu conteúdo traz muito essa questão do equilíbrio entre essas duas energias. Então, eu acho bem importante sobre o empreender, sobre o não parar, sobre o só, porque eu entrei muito nessa fase de ficar só em casa e me perdi, porque não é para mim isso. Então, Então, e não é para ninguém, e a gente precisa entender que, de novo, a gente voltando para o nosso útero, esse equilíbrio, né, entre o feminino e o masculino, entre perceber essa fonte criativa e criadora, porque assim, quando eu falo criativa e criadora, eu estou trazendo o feminino e o masculino. O feminino, ele é criativo, ele é interno. Quando a gente vai, por exemplo, fazer, eu gosto de pegar esse exemplo, a gente vai fazer um bolo. Primeiro a gente vai criar a receita. Vamos pensar assim, eu vou criar uma receita. Ela é interna. Eu vejo os ingredientes que eu tenho interno, dentro da minha casa, na minha despensa, para depois eu colocar isso em ação, para depois eu criar realmente, criadora, tá? O criadora, ele vem da ação, a criativa, ela vem da introspecção. Então, se a gente não equilibra essas duas energias, a gente paralisa. Tem muitas mulheres que estão nesse feminino potencializado também. Ou seja, eu sou muito criativa, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo colocar em ação. Tem mulheres que são tratorzão, não tá nem aí, não tá sentindo. Eu só vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Então, a busca por esse equilíbrio é que é interessante. Por quê? Ao mesmo tempo em que eu entro dentro de mim para criar, para poder olhar para mim, para ver a minha essência, eu também tenho um momento de colocar isso no mundo, né? Se você pensar numa gestação, é isso que acontece. Eu primeiro entro em mim, gesto uma criança, para depois colocá-la no mundo. E para eu colocá-la no mundo, eu preciso dessa energia masculina. A mulher, quando ela está na energia muito feminina, ela tem uma dificuldade imensa de parir. Imensa. Por quê? Ela não se sente capaz, ela não se sente apta, ela não se sente mulher o suficiente para colocar aquela criança no mundo. São aqueles partos que demoram 2 vidas para acontecer. Tá? E isso não quer dizer parto natural, tá?
um parto cesárea. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É desse pensamento mesmo de incapacidade que eu não vou dar conta. E aí, adivinha o que acontece depois disso, quando eu estou na energia feminina potencializada, depois que eu vou parir, e vou falar que eu paro. Depois que eu vou parir, vem a depressão pós-parto. Tá? Que eu não acredito naquilo, não sou merecedora, eu não sou capaz de criar alguém, né? De gerar, eu sou, mas eu não sou capaz de criar alguém. De colocar essa minha maternidade em ação. Tá? Então, eu fico muito agradecida, viu, de você estar gostando do conteúdo, porque realmente é esse equilíbrio mesmo que a gente tem que buscar. E, na menopausa, quando a gente não menstrua mais, desmistificar de que esse é um período ruim. Não é. É esse período necessário para a gente olhar para tudo. Certo, meninas? Certíssimo. Então tá joia. Dri, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Só... Né, cabecinha explodindo. Muito bom, fico feliz. Fico feliz também. Meninas, então, muito obrigada, viu? Foi uma delícia passar essa 1h com vocês, 1h20. Muito bom mesmo. Se aparecer qualquer dúvida aí, também me chama. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Beijão, então. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.